Olá, hoje nós teremos um vídeo bastante diferente. Pela primeira vez, nós vamos dedicar um conteúdo exclusivo para a história de uma cidade. Mas não é qualquer cidade. Nós vamos falar hoje sobre a cidade de Guimarães, a cidade que é considerada o berço da nação portuguesa, porque foi em Guimarães que o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, foi declarado rei e proclamou a independência de Portugal no século XII. Então você está vendo aqui, nós temos alguns pontos principais e tem uma ordem lógica aqui que nós fizemos para visitação. Por isso, se você visita ou mora em Portugal, conhecer a cidade de Guimarães é um roteiro obrigatório. Então nós vamos destacar aqui 8 pontos turísticos famosos que você deve conhecer em Portugal. Nós vamos fazer um tour online seguindo uma ordem lógica de visita. Então vamos lá, nós vamos começar o nosso passeio no Castelo de Guimarães e nós vamos terminar aqui nessa inscrição que olha só que interessante. Aqui está o Largo do Toural, tá? Mas olha só, essa inscrição que você tem que visitar é um lugar muito importante para se ver e você vê aqui escrito: aqui nasceu Portugal, né? Eu vou tentar maximizar um pouco mais aqui, pronto. Muitas pessoas tiram fotos, tiram selfies aqui em frente e exatamente no centro de Guimarães nós vamos ver com mais detalhes, tá? Então, a Torre da Alfândega em Guimarães, que é isso que você está vendo aqui, é um monumento histórico que remonta ao século XIV. A torre foi construída como parte da muralha da cidade e serviu como um ponto de controle para o comércio de mercadorias, né? A torre é conhecida por sua inscrição, que você está vendo aqui, aqui nasceu Portugal, que se refere ao fato de que o primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, nasceu em Guimarães e iniciou a luta pela independência. Essa inscrição que você está vendo aqui, foi adicionada a essa torre no ano de 1940. Então vamos lá para o Castelo de Guimarães. Veja que tem uma ordem lógica aqui. Tá? Vamos lá, o Castelo de Guimarães, como eu tinha falado, pronto, aqui está. É a primeira visita que eu recomendo que se faça, é o lugar mais visitado em Guimarães, sem dúvida, né? Esse Castelo de Guimarães, o famoso castelo, né? Vamos lá, vamos dar um panorama nele aqui. Olha só, você vai ter uma vista muito interessante da cidade também, aqui dos pontos históricos, né? E aqui você já está vendo uma visão privilegiada. Então aqui está o castelo, né? O Castelo de Guimarães é um marco histórico importante na cidade, obviamente, né? Foi neste castelo que se acredita que o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, nasceu e passou parte de sua infância, tá? E olha só, aqui você está vendo já ao lado o Paço dos Duques de Bragança. Vou maximizar um pouco aqui. Olha só, então você já consegue, nesse panorama você vê que é muito próximo, você sai do castelo aqui então, né? E já vem então, desce aqui, alguns passos você já está neste outro importante ponto turístico, né? O Paço dos Duques de Bragança. Isso também é conhecido como palácio, tá? Então, algumas pessoas confundem o palácio e o castelo, mas está aqui, então, para você não ter dúvida, está aqui a entrada do Paço dos Duques, que nós chamamos de castelo, tá? Então, pronto, está aqui, bastante interessante. E olha só, então você veio lá, você veio aqui do castelo, né? Saiu do castelo, veio para o palácio, você vai ter várias atrações nesse palácio. Foi construído no século XV e é um exemplo impressionante da arquitetura medieval portuguesa. Hoje em dia funciona como museu também, exibe uma coleção de arte e mobiliário histórico. Tem muita coisa para visitar lá mesmo, tá? Ok. Então você vai descer e já você vai ver aqui, como nós já mencionamos, você vai ver aqui a estátua de Dom Afonso Henriques, que nós acabamos de mencionar aqui, né? Essa estátua ela está localizada aqui na Praça da Oliveira, né? E essa estátua homenageia, como nós sabemos, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, tá? Ok. Então, o que nós já conseguimos ver aqui rapidamente, você já teve uma
uma visão aqui, um panorama geral do Castelo de Guimarães, que você está vendo aqui. Já viu também o palácio, né, o Paço dos Duques de Bragança, e já viu também aqui a estátua de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Olha que interessante. E aí eu tenho mais uma dica para você. Você já vai ver aqui o próximo passo, que é a Muralha de Guimarães. Vamos então localizar aqui a muralha, olha só. Você vai sair aqui da estátua, né? Vai passar pela estátua, vai só descer a rua aqui e pronto, você já está aqui na Muralha de Guimarães, olha só. Essa muralha é muito interessante, vamos dar mais um... Ela vai iniciar aqui e é uma grande muralha, é muito, muito interessante para visitar. Atualmente é gratuito, tá? Basta você entrar aqui. É o percurso pedonal, que nós chamamos percurso pedonal do Adarve da Muralha, tá? A Câmara Municipal de Guimarães construiu, encostado ao interior do pano de muralha mais extenso, o percurso pedonal do Adarve da Muralha, tá? Esse percurso oferece ao visitante mais um ponto de atratividade turística no centro histórico e proporciona aí a observação de diversos outros pontos turísticos da cidade, tá? Então, estamos vendo aqui a muralha, você vai entrar aqui nessa portinha e tem uma escada e você vai passar, você vai conseguir olhar por cima da muralha e andar tudo aqui como nós mencionamos aqui, o percurso pedonal como nós mencionamos aqui, tá? Então, vou dar mais uma, aqui está. Prontinho. Então você veio lá de cima, né? Aqui está o palácio, o castelo e aqui está a muralha, tá? E olha só, no final da muralha, você vai olhar para o seu lado esquerdo aqui, você já vai ver o Centro Histórico de Guimarães, né? Que é extremamente visitado aí e também é uma visita obrigatória. Você tem aí o Largo da Oliveira, aqui no Centro Histórico. O Centro Histórico de Guimarães é Patrimônio Mundial da Unesco desde o ano de 2021. Então essas ruas de paralelepípedos, praças, edifícios históricos preservam a atmosfera medieval, proporcionando uma experiência encantadora a todos os visitantes, tá? Então nós temos aqui o Largo da Oliveira. Vou fazer mais aqui um panorama geral aqui. Ok, aqui está o Largo da Oliveira. Tem algo bem interessante aqui que eu vou tentar. À frente da igreja aqui nós estamos vendo esse monumento singular aqui, o padrão do Salado, um alpendre gótico erigido num lugar de grande centralidade aqui. Esse monumento teria sido mandado construir para comemorar a vitória obtida pelo rei Dom Afonso IV na Batalha do Salado em 1340, tá? Então, isso aqui também é bastante visitado, é bastante interessante. E logo ao lado, nós temos também aqui a Praça de Santiago, que é bastante visitada. Veja que você pode passar aqui por baixo, vou tentar maximizar aqui. Você consegue passar aqui no Lago da Oliveira. Tem importantes restaurantes aqui, tá? Tem muitos restaurantes aqui, tem várias mesas, são mesinhas que você está vendo aqui. Você consegue passar aqui por baixo e aí você já sai do outro lado aqui, aqui onde nós estamos vendo, na Praça de Santiago. Pronto. Então aqui nós estamos finalizando já e como nós falamos, aqui está, deixa eu ver, pronto, nós estamos aqui. Saímos do Castelo de Guimarães, que vimos aqui, né? Aqui, Castelo de Guimarães, vimos o Palácio, o Paço dos Duques de Bragança, a estátua de Dom Afonso Henriques, depois a muralha, depois vimos aqui o Centro Histórico, né? E pronto. E aqui, como nós já havíamos visto, a inscrição Aqui Nasceu Portugal, nós iniciamos daqui, né? Obviamente tem muito mais coisa, tem muita coisa para se ver em Guimarães, né? Aqui está o Largo do Toural, aliás. Tem muitas igrejas e muitas coisas, mas não daria tempo, então eu separei os outros principais. Mas o que muita gente acaba não visitando em Guimarães, que é
uma visita obrigatória, é inadmissível alguém conhecer Guimarães e não conhecer o Santuário da Penha. Nós vamos lá no Santuário da Penha agora e você vai ver o porquê que eu deixei por último, tá? É muito, muito importante a pessoa conhecer e ir lá. Eu conheço muita gente, inclusive portugueses, tá? Que visitaram Guimarães e nunca foram ao Santuário da Penha, nunca utilizaram, visitaram o teleférico de Guimarães. Isso é impressionante, porque é muito, muito importante de se visitar. Então tem muita gente que veio para Guimarães e simplesmente não ficou sabendo do teleférico e desse passeio no teleférico. Então vamos lá. Pronto, nós vamos lá para o teleférico. Olha só, talvez não seja muito viável ir a pé, né? Você pode pegar algum transporte aí por meio de aplicativos, se for o caso, se não tiver com carro alugado, enfim, suponhamos que você seja um turista, né? Se for o caso. Então aqui está o teleférico de Guimarães, olha só. Aqui você já vê então o teleférico, né? Pronto, aqui está a entrada do teleférico, tá? Esse teleférico, então, ele vai subir até o santuário. É uma longa caminhada, você vai passar por cima aqui, próximo dos prédios, por cima das casas. Então, você vai lá no Santuário da Penha, tá? Lá em cima, olha só, Santuário da Penha. É um longo caminho, como você está vendo aqui. É muito bonito de se ver, é maravilhoso usar esse teleférico, tá? E vamos lá no Santuário da Penha. Então vamos lá, olha só. E aqui nessa região você tem muita coisa para visitar, tem restaurantes maravilhosos aqui, tem essas grutas aqui que você vai caminhar por meio delas, dentro delas, tá? Umas grutas interessantíssimas, entre as pedras gigantes aqui, você vai passar por baixo das pedras, entre as pedras, é realmente bastante encantador esse passeio, e como eu disse, é inadmissível você vir para Guimarães e não conhecer isso aqui, tá bom? Então você tem aqui o Santuário da Penha, olha só. Tá? Isso aqui tem flores aqui, tem água, como você está vendo aqui. Pronto, você está vendo que o teleférico acaba aqui, né? Acaba aqui e você já vem então para o santuário. E você tem então o miradouro, deixa eu ver se... Pronto, e aqui você tem o miradouro e você consegue então visualizar toda a cidade de Guimarães. Você está vendo inclusive o estádio de Guimarães, né? O estádio Vitória, do time Vitória de Guimarães aqui. Aqui do santuário, inclusive, você consegue visualizar o castelo aqui em cima, não sei se dá para ver, o palácio, o centro histórico, olha só. Tá aqui, ó, a muralha, você consegue ver tudo isso aqui do santuário, tá? O teleférico aqui embaixo, né? E você consegue ver aqui, então, do santuário. Agora, para terminar, tem uma outra questão também. Tem pessoas que vêm até o santuário e não visitam esse monumento aqui do Pio IX. Você pode conhecer toda a região, que tem campismo aqui, tem parques, tem vários parques aqui, vários restaurantes, como eu disse. As grutas você pode usar o mini trem, né, que é o também chamado mini comboio aqui em Portugal, que é um veículo ali de transporte que os turistas conseguem usar para conhecer vários pontos aqui em cima, aqui no Santuário da Penha, ok? Outra coisa, se você quiser vir de carro e não quiser usar o teleférico, você pode subir também, subir essa montanha, esse monte, né? Você consegue vir a topo do monte aqui de carro também, se for a sua preferência, ok? Então estamos encerrando aqui com esses pontos turísticos. Espero que você tenha gostado. Tudo de bom para você e até a próxima.